Olá, Elite, beleza? Retomando o nosso curso aqui, né? Na aula passada, eu terminei com vocês orações coordenadas, trabalhei as conjunções coordenativas, uns de por quanto, com quanto, malgrado, apesar de, não obstante, trabalhei tudo aquilo com vocês. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar uma matéria muito importante, a pontuação. A pontuação. Beleza? Nós já estudamos muita coisa aqui no curso de pontuação, sobretudo a pontuação do período composto. Vocês estão lembrados? Eu falei, quantos tipos de orações subordinadas são, galera? 3. Oração principal e substantiva eu uso vírgula? Não. Há um caso que eu uso sim, a apositiva. Já tem aí no seu material. Oração adjetiva restritiva, em regra não emprego vírgula. Explicativa, emprego sim. Beleza? Falei de mudança de sentido das adjetivas. Oração principal e adverbial, a vírgula é facultativo. A adverbial antes da principal, uso da vírgula obrigatório. Tudo isso nós já vimos. Professor, orações coordenadas. Já vimos a pontuação. Entre as orações coordenadas eu uso vírgula. Posso usar ponto e vírgula entre as coordenadas? Posso usar ponto? Sim. Ah, vírgula antes do E, já tratei? Já tratei também. Beleza? Agora, nós vamos trabalhar, vamos aqui, deixa eu mudar aqui, pontuação. Pontuação. Olha só, galera, pontuação no contexto oracional. Pontuação no contexto oracional. Olha só o que eu escrevi. Acompanhem comigo aí. As bancas examinadoras têm cobrado com frequência a racionalização da pontuação. Portanto, não é suficiente que o candidato apenas constate a necessidade de uma vírgula em determinado contexto, mas é necessário que compreenda o motivo dela. Para que isso ocorra, são imprescindíveis o domínio das relações sintáticas e a contemplação dos aspectos estilísticos. Então, olhe para cá. Então, galera, para você ficar fera, olhe para cá. Para você ficar fera em pontuação, é necessário o quê? O que eu acabei de falar? Domínio das relações sintáticas. Ah, professor, eu fiquei fraco, eu não sei o que é uma adjunta adverbial. Ah, professor, eu não sei o que é um apóstrofo, eu não sei o que é oração adjetiva explicativa. Tá enrolado, meu irmão. Você tem que estar fera nos aspectos sintáticos. E a contemplação também dos aspectos estilísticos que eu vou mostrar para vocês. Existem muitos sinais de pontuações que nós colocamos de pontuação, muitos sinais de pontuação, que nós colocamos pelo aspecto de, às vezes, de ênfase, de clareza do texto, que foge um pouquinho do aspecto normativo. Aí é o caso dos aspectos estilísticos do texto. Eu vou tratar isso com vocês. Então, olha só. O que eu disse para vocês? As bancas examinadoras têm cobrado com frequência a racionalização da pontuação. Porque às vezes você me diz assim, professor, sou formado em Direito, eu peticiono muito, eu escrevo muito, eu sou foda, cara. Então, eu não preciso de regra de pontuação, porque eu já pontuo corretamente sem saber essas baboseiras. Eu sempre li muito, professor. Então, eu pontuo certinho sem saber essas regrinhas. Eu sou fera, professor. Beleza, e parabéns para você. E é verdade, isso é uma ótima habilidade. Muitas pessoas sabem pontuar um texto corretamente, muitas pessoas sabem, e não sabem regrinhas. Porque ele internalizou muita coisa. E essa gramática internalizada, ela é muito eficiente. Muito, é verdade. Só que o problema é que o examinador de concurso, às vezes, ele vai pedir o quê? Portanto, não é suficiente que o candidato apenas constate a necessidade de uma vírgula em determinado contexto, mas é necessário que compreenda o motivo dela. Às vezes o examinador vai perguntar se a vírgula pode ser retirada, se ela é facultativa, se ela é obrigatória. Então, a racionalização da pontuação é muito cobrada em concurso público. O examinador vai falar se a vírgula pode ser substituída por ponto e vírgula ou por ponto. Às vezes você gosta só da vírgula e acha o ponto e vírgula errado. Então, eu vou te ensinar a racionalizar. Beleza, galera? Elite, olha só. Olhe para cá. Eu sempre digo para os meus alunos que existem 2 tipos de pontuação. A pontuação entre as orações. Imagine você, que aqui nós temos oração 1, aqui nós temos oração 2 e aqui nós temos oração 3.
nós temos uma vírgula aqui, entre a 1 e a 2, temos uma vírgula entre a 2 e a 3. Então, essas vírgulas entre as orações nós já estudamos no curso, que é a vírgula do PC, do período composto. Olhe para mim, olhe para o Cleitinho aqui, ó, vamos lá. É a vírgula do período composto. Essa pontuação entre as orações nós já estudamos. A vírgula entre as orações nós já estudamos. Professor, já. Vírgula, oração adjetiva, restritiva, explicativa, já estudamos? Pontuação entre as coordenadas, já. Nós vamos ver hoje exercícios. Mas isso aqui em período composto eu já falei. O que eu vou dar ênfase agora para vocês? A pontuação, olhe para lá, o slide. Intraoracional. Hoje a pontuação entre as orações. A pontuação do período simples. Ou seja, a vírgula dentro das orações. A pontuação dentro das orações. Então, galera, olha só. Existem vírgulas entre as orações? Sim. Existem vírgulas dentro de uma oração? Sim. A vírgula do período PS, do período simples. Então, eu quero que você racionalize. Meu Deus, quase não sai, com trava-língua. Eu quero que você racionalize o quê, professor? Que existem dois tipos de regras de pontuação. As regras das vírgulas entre as orações do período composto e as vírgulas dentro das orações do período simples. Então vamos começar. Olha o slide aí, por favor. Vamos retornar. A pontuação do período simples elite é baseada na ordem direta. O que é a ordem direta? A disposição dos termos de um alinhamento sintático. Quem vem primeiro, Cleiton? Sujeito. Depois, sujeito, verbo, complemento verbal, adjunto, adverbial. Então, galera, entre sujeito e verbo eu uso vírgula? Não. Entre o verbo e o complemento elite eu uso vírgula? Não. Entre o complemento adjunto, F, de facultativo, eu posso usar como recurso estilístico, depois eu vou mostrar para vocês. Então, olhe para mim aqui, por favor. Presta atenção. A primeira coisa, você tem que saber o que é ordem direta, a disposição dos termos de um alinhamento sintático. Quem vem primeiro, Cleiton? Sujeito. Depois do sujeito, o verbo. Depois do verbo, complemento verbal. Depois do complemento verbal, adjunto, adverbial. Então, Cleiton, entre sujeito e verbo eu uso vírgula? Não. Entre o verbo e o complemento eu uso vírgula? Não. Entre o complemento e adjunto, posso colocar como facultativo. Gente, a pontuação do período simples, eu sempre digo para os meus alunos, ela é baseada em 5 elementos. Sujeito, é o que cai em prova. Verbo, complemento verbal, qualquer banca. Adjunta adverbial vem por último. E depois, professor, são essas 4. Professor, faltou um elemento, que é um quinto, o aposto, que eu vou trabalhar com vocês. Mas são os 5 elementos, os 5 elementos. Então, a pontuação do período simples, você tem que ficar antenado com essa questão da ordem direta. Fique antenado. Então, vamos para os exemplos? Olha só que lindo. Olha só. Presidente do STF é o sujeito. Desmembrou. Quem desmembra, desmembra algo. O processo. Desmembrou o processo. Galera, preste atenção. Esse na última semana, o aluno fala assim, dá ideia de tempo. Mas basta dar ideia de tempo para ser adjunto adverbial? Não, tem que se referir ao verbo. Desmembrou na última semana. Professor, isso se refere ao verbo? Sim. É um adjunto adverbial de tempo. Olhe para mim aqui, por favor, no quadro. Galera, qual é a ordem direta? O sujeito, depois o verbo, depois o objeto, depois o adjunto adverbial. Você está lembrado do que é o adjunto adverbial? Da ideia de circunstância, tempo, modo, lugar. Ele se refere ao verbo, como objeto também. Só que o objeto, em regra, é uma informação mais necessária. Quando eu digo desmembrou, você quer saber o quê? Quando é secundário ou não é? Sim, é acessório. Beleza. Vamos lá pegar lá o slide. Então, galera, nós temos aqui o exemplo, sujeito, verbo, complemento verbal, é a ordem direta. Então, professor, aqui, entre o sujeito e o verbo, eu uso vírgula? Não. Entre o verbo e o complemento, eu uso vírgula? Não. E aqui,
quando é adjunta adverbial. Aqui ela é facultativa, não há necessidade de colocar, mas posso colocar como recurso estilístico. Como recurso estilístico. Galera, então preste atenção. Olha só, olhe para mim. Professor, mas isso é básico demais. Eu sei que entre sujeito e verbo eu não coloco vírgula, mas o problema vai ser quando nós aplicarmos ao texto. Porque na prova de concurso público, às vezes o sujeito começa na linha 1 e acaba na linha 3. Vocês estão me entendendo, gente? Os termos são maiores, tem termos intercalados. Então você precisa desse básico. Ordem direta, sujeito, verbo, complemento verbal e adjunta adverbial. Acompanhe aqui agora comigo, olha só. Reescrevi a primeira frase, a primeira reescrita aí. Olha só. Preste atenção. Na última terça-feira, o presidente do STF, sujeito, desmembrou, quem desmembra, desmembra algo, completa o verbo, ó, é o chamado objeto direto. Mas, galera, ele desmembrou quando? Fala pra mim. Na última sexta-feira, terça-feira, é um adjunto adverbial de tempo. Nós sabemos que a posição da adjunta adverbial é no final. É no final, é depois do complemento. Aqui ele está no início, ele está topicalizado. Ele está no início. Aí os alunos me perguntam, olha para cá, gente, o que eu faço com a pontuação quando eu tiver adjunta adverbial deslocado, professor? Professor, eu queria muito aprender isso, o adjunta adverbial deslocado. Gente, os gramáticos falam, se o adjunta adverbial for de curta extensão, o uso da vírgula será facultativo. Se ele for de longa extensão, o uso da vírgula será obrigatório. Grande, professor. Não adiantou nada. Professor, o que é curto e o que é longo? Eu acho uma idiotice nós ficarmos discutindo isso aqui. Mas eu vou ter que discutir, mesmo eu achando. Porque existem examinadores que ainda cobram isso. Se é facultativo, se não é. Então eu tenho uma opinião como estudioso, o que pouco interessa a você. O que te interessa é o quê? Minha opinião para o que cai na prova. E é isso que eu vou dar ênfase aqui, o que cai na prova. Mas vamos lá, gente. O que a gramática fala? Se o adjunto for curto, a vírgula é facultativa. Se o adjunto for longo, ele deslocado, o uso da vírgula será obrigatório. Mas aí o aluno me pergunta, o que é curto, professor Cleiton Natal? E o que é longo? Os gramáticos falam? Não. Eles dão pistas, mas eles não falam. E o pior, se isso não caísse em prova, eu nem abordaria, mas cai. Né? Cai. Quando é uma prova de múltipla escolha, é fácil de você sair de uma polêmica. Porque você às vezes vai marcar a questão mais certa ou a mais errada. Mas quando é uma questão de certo e errado, julga os itens igual do SESC, é difícil, porque você não tem padrão de comparação. Então eu tenho que te ensinar para você acertar em qualquer banca. Beleza? Professor, eu colocaria essa vírgula aqui, eu também. Mas a gramática fala que se for curto é facultativo e se for longo é obrigatório. Na última terça-feira é de 3 palavras. Eu considero curto ou longo? É difícil isso. Eu sempre digo para os meus alunos, olha para mim aqui, olha para mim. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, eu sempre digo para eles o seguinte, se o adjunto adverbial tiver 3 ou mais palavras, a tendência em provas de concursos públicos, o uso da vírgula é de ser o quê? Obrigatório. A tendência é de ser obrigatório. Mas, professor, eu paguei por esse curso para ouvir falar tendência. Ah, não, isso me desanima. Mas eu tenho que falar, de repente eu vou ter que fazer recurso. Eu vou até ler um recurso com vocês. Mas isso tem dado certo com os meus alunos, principalmente nas provas do SESP, que é certo ou errado. As outras provas de múltipla escolha eu vou te ensinar a fazer também. Mas olha só, a tendência em prova de 3 ou mais palavras, a tendência da vírgula é ser o quê? Obrigatória. Professor, mas eu posso ter uma adjunta adverbial de 2 ou palavras e ser obrigatório? Pode, se a ausência da vírgula gerar o quê? Ambiguidade. Qualquer vírgula, eu já falei anteriormente para vocês que é facultativa, ela pode se tornar obrigatória. Se a ausência dela, ela é facultativa pela regra, mas a ausência deixou o trecho ambíguo, aí o que é facultativo passa a ser obrigatório. Mas vamos lá. Então a tendência em prova, gente, é de 3 ou mais palavras de ser obrigatório. Então aqui, ó, vamos lá. Deixa eu colocar com o verde aqui, para destacar. Opa.
Então, a vírgula aqui, deixa eu só voltar aqui que eu apaguei. Conjunto adverbial, né? De tempo. Beleza. Então, galera, então essa vírgula aqui, ó, a tendência, nesse caso de 3 ou mais palavras, o uso da vírgula, a tendência é de ser obrigatório. Eu não estou ficando em cima do muro, não, tá bom? É uma tendência aí. Professor, olha só. Agora, preste atenção. Eu vou mostrar algo para vocês aqui à frente, aprofundando. Olha só o que eu vou fazer com vocês agora. Muito importante. Só um minutinho que eu já chego lá. Olha só, aprofundando. Adjunta adverbial deslocado. Galera, olha o que o SESP cobrou nesse item 12 aqui. Ele colocou cada um dos itens abaixo, tá? Cada um dos itens abaixo, mas só tem um item, só o que me interessa eu peguei. Cada um dos itens abaixo apresenta uma proposta de reescrita. Reescrita cai muito em prova, né? De trechos do texto, indicado entre aspas, que deve ser julgada certa se estiver gramaticalmente correta ou errada em caso contrário. Olha só, no mundo, ele reescreveu isso aqui, ó, tá linha 14, mas eu coloquei só o trecho que nos interessa aqui, Ele reescreveu esse trecho aqui, ó. Já vou direto ao problema. No mundo, tudo se apresenta a ele, generosa, amplitude, tal, tal. Se você observar aqui, ó, no mundo, o tudo no texto é sujeito. Se apresenta. Tudo se apresenta onde? No mundo. Esse no mundo é um adjunto adverbial de lugar, de 2 palavras. O SESP, na hora de reescrever esse item, olha aqui embaixo, ó, aqui no item. O que ele fez? No mundo não há mais nada aqui que eu possa discutir, tá? Já vou direto à questão com vocês, porque eu já conheço a questão. Tudo se apresenta. Tudo, mesma coisa lá de cima, é o sujeito, se apresenta no mundo. Esse no mundo é um adjunto adverbial. O gabarito preliminar do nosso amigo SESP nesse item veio errado. Trouxe esse item errado. Olhe para mim aqui. O gabarito preliminar do SESP trouxe este item como errado. Se você notar, lá no texto, no mundo está com vírgula. No texto original. Na hora de reescrever, ele colocou no mundo, um adjunto adverbial de 2 palavras, e a ausência da vírgula não gera nenhuma ambiguidade, ele colocou sem vírgula. E ele colocou errado, então ele considerou essa vírgula o quê? Obrigatória. Foi texto Tribunal de Contas do Distrito Federal, técnico 2014. Aí alguns alunos me procuraram. Professor Cleiton Natal, você disse que o adjunto adverbial deslocado, quando for de 3, só vai ser obrigatório quando for 3 ou mais palavras. E o SESP cobrou esse caso aqui como obrigatório, que ele considerou esse item errado. Não tem mais nada errado. E ele considerou isso aqui errado. Então só pode estar errado isso aqui. Foi contrário do que eu ensino nas minhas aulas. Porque nas minhas aulas eu falei que é só obrigatório de 3 ou mais. Então 2 é facultativo? Sim. 1 é facultativo? Sim, lógico. Desde que a ausência da vírgula não promova nenhuma ambiguidade. Então, isso aqui veio contrário ao que eu ensino na minha aula. Veio contrário. Aí eu fiz um recurso para os alunos. Vamos lá no slide, por favor? Que me procuraram. Olha só, recurso TCDF 2014. Cargo técnico de administração pública, item 12. Acompanhei na sua casa a leitura. Na proposta de reescrita do trecho tal, entende-se que o examinador considerou o item errado, o recurso que eu elaborei, em razão da ausência da vírgula imediatamente após a expressão adverbial, no mundo. Beleza. Há nesta construção uma locução adverbial fora de sua posição habitual. Quando a gente fala locução adverbial é morfologia. Domingos, ó, o no mundo está no início, né? Então, Domingos Pascal, Segala, eu tenho que fundamentar. Celso Cunha afirmam que nas locuções adverbiais de curta extensão se costuma dispensar vírgula. Se costuma dispensar vírgula. Vocês estão me entendendo, gente? Se costuma dispensar a vírgula. Aí eu pergunto, o que seria curta extensão? Olha a minha pergunta retórica. O que seria longa extensão? É verdade ou não é, gente? O que seria curta extensão? Olha para mim. O que seria curta extensão?
O que seria longa extensão? É verdade, professor, o que seria curta extensão? O que seria longa extensão? Professor, é verdade, cara. O que seria curta extensão e o que seria longa extensão? O gramático fala isso. Vamos voltar lá para o texto? Olha o que eu escrevo. Há um impasse. Nota-se ainda que a ausência da vírgula, neste caso, não compromete a clareza do texto, eu já falei. Deve-se, então, contemplar os aspectos estilísticos, tais como ênfase e clareza. Gente, olha só. Volte para mim. Eu não posso, num recurso, chegar e falar assim, olha, 3 palavras. Não, isso que eu estou dando para vocês é dica. Isso não é nada de comprovado na gramática normativa, isso não é objetivo, eu estou dando dica. Então, na hora de fazer o recurso, eu tenho que usar um argumento técnico. Um argumento técnico. Aí eu usei para derrubar. Olha lá o que eu fiz. Devem-se, então, contemplar os aspectos estilísticos, tais como ênfase e clareza. No dicionário de questões vernáculas, Napoleão Mendes de Almeida, grande gramático, assinala: quando a leitura se processa sem nenhum acento enfático e pois sem nenhuma vírgula, as pausas se dispensam, ideias porém, tal. Aí ele fala assim, ó, o mesmo se diga de certos advérbios e locuções adverbiais. É erro colocá-los sistematicamente entre vírgulas. Gente, eu como estudioso da língua, eu acho ridículo eu ficar falando para vocês 3 ou mais palavras, tendência a ser obrigatório. Eu acho ridículo. Mas eu estou te dando dica para você passar no concurso. A minha opinião como estudioso da língua é o seguinte, é a questão estilística. Se existe um impasse na gramática, vamos contemplar. Eu quero dar ênfase, coloque a vírgula. Não quero, independente do tamanho, não coloco, senão gerou ambiguidade. Essa é a minha opinião como estudioso da língua. Quando eu falei que é negócio de 3 palavras, é dica para você acertar na hora da prova. Aí, olha só, eu peguei aqui um gramático, Napoleão Mendes de Almeida, é o gramático mais purista que existe. Mas é engraçado, é até paradoxal. Ele é o que tem a opinião, mais moderna. Ele não fala em tamanho. Ó, vamos continuar, ó. Ele fala, ó, o mesmo, tá acompanhando comigo o mesmo aqui, ó. O mesmo se diga de certos advérbios e locuções adverbiais. É erro colocá-los sistematicamente entre vírgulas. Só devem elas aparecer quando necessárias para obrigar o leitor a notar a força do advérbio ou da locução. Observe agora uma abordagem similar, em que o examinador não considerou obrigatória a vírgula imediatamente após a adjunta adverbial topicalizada. Olhe para mim de novo. O que eu fiz? Eu peguei um item de 2013 do CESP, cobrando essa mesma coisa, e que ele considerou 2 palavras como facultativo, e usei o veneno do CESP contra eles. Então, você está entendendo a minha argumentação? O que eu estou jogando aqui? Porque a gente não precisa ficar olhando o tamanho. Eu estou jogando para isso. E aí agora eu coloquei no final, ó, acompanhem comigo. Ó, observe agora uma abordagem similar, em que o examinador não considerou obrigatória a vírgula imediatamente após a adjunta adverbial topicalizada. Topicalizado ele está no tópico, tá, gente? No início, deslocado. No início. Então, olha só. Olha esse trecho aqui. Essa questão é do CNJ 2013. Olha só, aqui você tem em 2012, o CNJ promoveu. Promoveu quando? Em 2012. Perceba você que nós temos aqui em 2012, é uma adjunta adverbial de 2 palavras. E a ausência dessa vírgula aí não gera ambiguidade. Não compromete a clareza do texto também. Então, olha só, na linha 1, vírgula logo após em 2012, poderia ser suprimida, sem prejuízo para a correção gramatical do texto. Ele falou que eu posso tirar essa vírgula aqui, ó, essa aqui. Poderia ser suprimida sem prejuízo para a correção gramatical do texto, uma vez que a expressão em 2012 classifica como adjunta adverbial de pequena extensão. Sabe o que o CESP marcou? Certo. Em 2013, olhe para mim, meu amor. Em 2013, ele considerou uma adjunta adverbial de 2 palavras como curto nessa prova. Ele considerou como curto. Agora, volte. Olha aqui. Esse no mundo, ele considerou como obrigatório. Porque se ele marcou errado, ele considerou essa vírgula obrigatória. É uma incoerência? É. Aí o que eu fiz? Fechei o recurso. Usei um item contra eles.
Olha o que eu escrevi. Nesta abordagem, a expressão adverbial em 2012 está fora de sua posição habitual, como no trecho nobundo. Tudo se apresenta tal. Portanto, pede-se coerência dessa ilustre banca examinadora, já que se trata de abordagens similares. Nesses termos, solicita-se considerar certo este item. Olha para mim. Professor, o examinador mudou o gabarito? Mudou. Sabiamente, o CESP reconheceu aqui que estava incoerente entre uma prova e entre a outra, né? Então, preste atenção, eles mudaram o gabarito, então vamos voltar lá, ó, volte para o slide, por favor. Então, este item aqui é o que, galera? Certo. Então, eu fiz esse recurso, eles aceitaram, modificaram para certo. Então, olhe para mim, vamos fechar isso aqui para a gente não discutir mais isso. Qual é a tendência em provas de concursos públicos? De 3 ou mais palavras, de a vírgula ser obrigatória. Tudo bem? Eu tenho colegas que falam 2. Eu respeito. A questão aí de divisão está acompanhando as provas. O que eu acho estranho é alguns falarem assim, você quer saber se é curto ou se é longo? Use o bom senso. Aí eu não consigo, vamos dizer assim, nem respeitar. Aí é uma coisa que eu já descarto, não tem como. Né? Mas colega quer a diferença de tamanho, isso aí são discussões eternas. Isso aqui eu faço recurso. Eu corro atrás se você precisar, do jeito que eu estou fazendo. Não só para o CESP, para outras bancas. Mas nas outras bancas é mais fácil a gente sair de problemas. Porque as outras bancas têm A, B, C, D, E. Vamos supor, olha aqui, você está fazendo uma prova do CESP. Aí tem letra A, depois eu vou mostrar isso para vocês. B, CESP não. Da FCC, FGV, D, IBFC, qualquer banca. Assim. Aí ele pediu errada contra a pontuação. Aí a A está certa, a B está certa, a C está certa, a D está certa. Aí a E é uma adjunta adverbial de 2 palavras no mundo, sem vírgula. Uma adjunta adverbial aqui, depois tem um verbo sem vírgula. De 2 palavras. Você não achou erro nas outras, você vai marcar esse como errado. O que você vai chegar à conclusão? Ele considerou como obrigatório. O examinador considerou como obrigatório. A gente pode fazer um recurso depois? Pode. Mas a prova de múltipla escolha, gente, é mais fácil você sair de problema? Então, adjunta adverbial nas provas da FGV, da FCC de múltipla escolha, deslocado, fique esperto com essa questão de curta e longa. Compare os itens. Compare os itens. Tudo bem, galera? Nós vamos fazer várias bancas aqui, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Mas perceba, eu me preocupo às vezes mais com o CESP nesse aspecto, porque não tem padrão de comparação, não dá para você marcar mais errado ou mais certa. É ali, certo ou errado, só aquilo. A maioria das provas do CESP são assim, né? De certo e errado. Então vamos lá, gente. Fechando. Opa, vamos voltar. Vamos voltar aqui. Então aqui, ó, adjunta adverbial. Qual é a tendência em prova? De 3 ou mais palavras e a vírgula ser obrigatória. Professor, olhe para mim. E o que eu faço na redação? O que eu faço, cara? Meu irmão, o que você vai fazer? Redação, meu amigo, adjunta adverbial está deslocado, coloque vírgula, 2 palavras. Não brinque, coloque. Porque se o examinador achar que é facultativo de 2, se você colocar, vai estar certo? Se ele achar que é obrigatório, vai estar certo? Você agrada a todo mundo. E o examinador da redação, gente, da prova dissertativa, não é o mesmo da prova objetiva. Então não brinque. O adjunto adverbial está deslocado, coloque em todos logo. Em redação. A partir de 2 palavras, já coloque em tudo. Não brinque. Vamos lá, continuar. Olha aqui agora. O presidente, agora nós vamos ser mais rápidos, do STF, já discutimos essa história de adjunta adverbial, e acho que ficou claro, né? Tendência em prova de 3 ou mais palavras. Desmembrou. Eu não corro do negócio, não, da polêmica, não. Vamos juntos. O processo. Desmembrou o processo. Professor, agora olha só. Preste atenção. Ele desmembrou quando? Na última terça. Isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. É um adjunto adverbial de tempo. Ele está deslocado? Está. Ele está deslocado, cara, como aqui está no início, está topicalizado, está no tópico esse aqui, ó, está no tópico. Está no início. Aqui nós chamamos
de adjunta adverbial, eu gosto de usar aqui o nome, o CESP gosta, FCC, de intercalado. Ele está intercalado. Ou podemos falar também que está promovendo uma interrupção. Um termo intercalado, ou promovendo uma interrupção. Então, nesse caso, são quantas palavras, Cleiton? 3. Vai ser a mesma coisa, só que vão ser 2 vírgulas. Tudo bem? São 2 vírgulas. E as vírgulas aqui podem ser substituídas por travessões ou por parênteses. O que é o adjunto adverbial intercalado? Ó, ele entrou entre o sujeito e o verbo. Aqui não é o sujeito, aqui não é o verbo. Ele entrou entre os dois. Olha só, gente, nós vamos usar... O examinador não fala, ele fala do adjunto adverbial deslocado. Tanto nesse exemplo, nesse segundo exemplo, que ele está intercalado. Olha aqui para o quadro. Ele está deslocado? Tá, porque o lugar dele é no final. Ele está antes do verbo. Está deslocado? Está. Quanto, se ele tivesse aqui no início, quando o exemplo anterior, eu vou julgar mesmo aquela história das 3 palavras. Mesma coisa. Tudo bem, gente? Tudo bem, galera? Tudo certo? Próximo, vamos lá. Só mais esse exemplo aqui para a gente partir para outra aula. Olha só, preste atenção. Muita atenção. Olha só, o presidente do STF, sujeito, é verbo. Agora, olha só, você tem outro termo intercalado. O que você tem aqui? Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski se refere a quem? Ao presidente do STF. Esse aqui vai ser o chamado explicativo. É o chamado aposto explicativo. Quem está lembrado, vamos lá? Vamos lá comigo, olha para mim. São quantas características do aposto explicativo? 4. Primeiro, você já está férias em análise sintática, porque você estudou aqui comigo já isso. O aposto refere-se a nome. Vamos lá para o quadro, melhor? Ele refere-se a nome, refere-se a presidente. Presidente é um substantivo? Sim. Ele tem de ser uma expressão de natureza substantiva. Ricardo é um substantivo? Sim. A explicação tem de ter identidade semântica. O que é identidade semântica? Semântica não é sentido? Quando eu digo presidente do STF, quem é? O Ricardo Lewandowski. O Ricardo Lewandowski é o presidente do STF? Sim. Explicar não é dizer de novo. Vocês estão lembrados, gente, que explicar é ratificar? Uma coisa que me remete a outra? Sim. Ricardo Lewandowski se refere a presidente do STF. Olha para esse lado. Presidente do STF, característica única. Vocês lembram? Tem que ter característica única. Presidente do STF, existem quantas? Só um. Então eu não posso entender isso aqui como uma restrição. É um aposto explicativo. Nem tudo que está entre vírgulas, gente, é aposto. Porque olha lá para o slide. O exemplo anterior. Na última terça-feira está entre vírgula? Tá, só que se refere a verbo. Está se referindo a verbo. Estão lembrados disso? Agora, Ricardo Lewandowski está se referindo a nome? Sim. A diferença básica é essa. Lembre-se que o aposto se refere a substantivo, é uma expressão substantiva, tem identidade semântica. O que é explicar? Dizer de novo. Quem é o Ricardo Lewandowski? É o presidente do STF. Agora, olha esse exemplo aqui, rapidinho. Olha que lindo. Agora, olha o que eu tenho aqui. O Ricardo Lewandowski, o mesmo Ricardo lá de cima, ó, se refere a quem? Ministro do STF. Refere-se a nome? Sim. É uma expressão substantiva? Sim. Ricardo é um substantivo. Tem identidade semântica? Sim. Quando eu digo ministro do STF, o Ricardo Lewandowski é. O Ricardo Lewandowski é um ministro do STF, uma coisa remete à outra. Só que aqui, quando eu digo ministro do STF, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De 11 eu estou tirando 1. Não é característica única. Ministro existem 11. Então isso aqui é um aposto. Vocês estão lembrados disso. Eu não preciso ficar demorando nisso. Restritivo. Estão lembrados de análise sintática? Ou especificativo. Eu estou dando aula para o aluno que tem pré-requisito. Quem é o sujeito dessa frase? O aposto restritivo faz parte do termo inteiro. E é um termo interno.
Olha para mim para o quadro. Eu não quero que você confunda restrição com explicação. Qual é a diferença daqui? O Ricardo Lewandowski está se referindo ao presidente do STF? Sim. Presidente do STF, existem quantos? Um. Tem como eu restringir? Não. Restringir é limitar. Agora, olha aqui. Ricardo Lewandowski. Se refere a quem, Elite? A ministro do STF. Ministros existem 11. De 11 eu estou tirando um. Vocês estão me entendendo? Eu estou falando da parte do todo. Ah, mas Ricardo Lewandowski é só um. Beleza. Mas eu quero que você entenda que ele está se referindo a ministro do STF. Ministro do STF são 11. De 11 eu estou tirando um. Não é característica única. É uma restrição? Sim. Você que já está começando a assistir pontuação, você pode ficar perdido. Mas o aluno que já viu análise, sim, tática, sabe o que eu estou fazendo. Sabe do que eu estou fazendo, aí é falando. Vocês estão me entendendo, gente? Tá claro? Então, ó, refere-se a nome? Sim. Explicação eu uso vírgula? Sim. Restrição eu uso? Não. Galera, na próxima aula nós continuaremos. Vamos analisar alguns textos jornalísticos, até literário também, e depois pegar questões de provas. Mas quais são os 5 elementos básicos, vamos lá, da pontuação do período simples? Vamos lá. Sujeito, verbo, complemento verbal, adjunta adverbial e aposto. São 5 elementos. O que eu falei do adjunto adverbial deslocado? Curta extensão, a gramática fala que é facultativo. Longa extensão, a gramática fala que é obrigatório. A tendência de ser longa é de 3 ou mais palavras. Beleza? Na próxima aula nós continuaremos com isso. Mas, professor, um último caso. Esse Ricardo Lewandowski está intercalado? Tá. Ele também poderia ser substituído, vamos lá? Estava me esquecendo de falar isso. Travessão e parênteses. Pode ou não pode? Pode. Olha para mim. Depois eu vou mostrar para vocês quando vai ser melhor usar o travessão, parênteses, mas dentro de uma legalidade eu posso usar aqui isso aqui. Beleza? Galera, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Abraço.